Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz e bem a todos, salve Maria. Caríssimos, iniciando mais um vídeo, nesta partilha em que estamos fazendo com a Palavra de Deus, meditando, refletindo e rezando, para nos ajudar nesses dias em que vivemos, nesta caminhada. E aqui, neste momento, eu já quero lhe convidar a pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo de 36 a 50. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. E vai nos dizer: um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos e a cobri-los de beijos e a ungí-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramasses água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me desses um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramasses óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão, eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: Teus pecados são perdoados. Logo, os convivas começaram a refletir: Quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Lindo o Evangelho de hoje para nós refletirmos, caríssimos. Um Evangelho que nos remete a olhar para dentro de nós e fazermos um exame de consciência. Em que lugar nós nos colocamos neste Evangelho? Onde nós nos colocamos nesse Evangelho? Porque eu já quero começar com esta pergunta e esta interrogação de nos perguntarmos e questionarmos, porque o Evangelho está muito claro nos querendo trazer à luz de que, veja, no início já diz, um fariseu convidou-o a comer. Um fariseu.
convida Jesus a comer. E aqui podemos já mergulhar neste evangelho e olhar para este fariseu. Qual era o motivo deste convite deste fariseu de convidar nosso Senhor para comer em sua casa? Podemos mergulhar aqui e refletir de que esse fariseu, sabendo do que estavam dizendo de nosso Senhor, de que ele estava fazendo curas e etc., fazendo prodígios, de que falava bem, de que tinha conhecimento do Torá, da palavra. Será que esse fariseu convida Jesus porque Jesus tinha algum tipo de fama e de reconhecimento e queria estar perto dele para também ser visto? Veja, trago isso para refletirmos, para fazermos esta comparação em qual desses dois personagens deste evangelho nós entramos. O fariseu que convida e agora esta mulher pecadora. Esta mulher pecadora que, quando sabe que nosso Senhor está na casa deste fariseu, ela vai ao encontro do Senhor. Ela vai ao encontro. Ela não perde tempo. Ela para o que está fazendo para ir ao encontro do Senhor. E o Evangelho é muito claro. O nosso Senhor narra de que ela se coloca aos pés de nosso Senhor Jesus, trazendo um frasco de alabastro com perfume. Podemos deduzir que esta mulher era uma mulher simples, de poucos bens, mas ela pega o que é de mais precioso para ofertar a nosso Senhor. E não só ofertando este alabastro, ela se coloca aos pés de nosso Senhor. Chora. E com as lágrimas começa a banhar-lhe e a lavar os pés. O amor, ela para o que está fazendo e vai ao encontro do Senhor para dar o melhor, para adorá-lo, para amá-lo. E olhamos para o fariseu que convida o Senhor. Não sabemos o motivo, mas o Evangelho vai nos dar sinais do porquê ele convidou nosso Senhor para se colocar à mesa com ele, em sua casa. Por isso, aqui nesse início deste vídeo, eu já coloco esta pergunta, eu coloco este ponto de interrogação. Qual dos dois deste evangelho que estamos sendo? Porque veja, caríssimos, olha o que diz o evangelho. Vendo isso, vendo o fariseu, a permissão de nosso Senhor de deixar aquela mulher banhar os pés dela, ungí-lo com um perfume de alabastro, dando o melhor para ele, ele se coloca no questionamento do julgamento daquela mulher, que era pecadora. Mas veja, caríssimos, nosso Senhor já havia dito: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele diz: vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. O julgamento que muitas vezes nós caímos de fazer com um irmão que está do nosso lado. Caímos nesses julgamentos de olhar para um irmão e queremos julgar por situações passadas, até atuais que aquele irmão vive, mas que no momento ali propício ele quer se aproximar do Senhor, ele quer adorá-lo, ele quer
se colocar na presença dele de todo o coração, de toda a alma. E veja, caríssimos, aqui está o ponto que eu dizia, o motivo do fariseu ter convidado o nosso Senhor. Olha o que passa na cabeça dele. Se este homem fosse um profeta. Então, o interesse deste fariseu de trazer nosso Senhor para a sua casa, assentar na mesa com ele, era o status de Jesus, não quem era realmente nosso Senhor. Ele queria estar perto de nosso Senhor para ganhar holofotes, para ficar bem visto diante daquele que tudo já realizava, já na sua caminhada antes da paixão. Tudo que nosso Senhor realizava. O interesse do fariseu. E a diferença está aqui. Você pode dizer para mim, mas o fariseu convida nosso Senhor a entrar na casa dele. Sim, ele convida, mas convida com segundas intenções, de ter ganhos por estar perto de nosso Senhor. E por isso, nós corremos riscos grandes de muitas vezes queremos trazer Jesus para as nossas casas, mas com interesses de mostrar para o próximo de que estamos sendo os melhores, de que estamos nos santificando, buscando a santidade, querendo caminhar com nós. A gente sempre tem um interesse, não buscamos fazer as coisas por amor. Um amor de um Deus que nos ama, de um Deus que se faz presente no meio de nós. Por isso eu dizia, em que posição nós estamos? Somos, neste evangelho de hoje, que estamos partilhando, a pessoa do fariseu ou a pessoa daquela mulher pecadora? Porque veja a diferença, caríssimos. Olha o que nosso Senhor, por ser Deus, prescrutando o coração daquele fariseu, ele mergulha e pergunta. E aqui entra a questão. Olha o que nosso Senhor diz a Simão. Tenho uma coisa para dizer-te. Fala-me. Respondeu ele. Aí ele conta uma parábola. Um credor tinha 2 denários, um devia 500 denários e outro 50. Como não tivesse com quem pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 amará mais? Simão respondeu, suponho aquele o qual mais perdoou. Jesus lhes disse, julgastes bem. E veja, caríssimos, ele volta-se para a mulher e diz a Simão, vê esta mulher? Simão é o fariseu. Entrei em tua casa e não me derramasses água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com as lágrimas, enxugou-as com o cabelo. Não me desses um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramasses óleo na cabeça, ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. E aqui é o ponto-chave, caríssimos. E podemos dizer que o ponto-chave é como estamos se aproximando de nosso Senhor. Estamos sendo o fariseu seco, buscando aparecer, ter visibilidade, mostrar que somos diferentes, ou somos essa mulher pecadora? Estamos buscando o nosso Senhor por amor? Por amor, caríssimos. Hoje quis neste vídeo colocar Francisco, São Francisco de Assis, um dos nossos baluartes da missão, para dizer da célebre frase que ele diz de que o amor não é amado. O amor não é amado, caríssimo.
Porque essa célebre frase de São Francisco, de um amor não é amado, nos traduz bem isso que estamos lendo. A dor e a incompreensão do santo diante da rejeição divina. O amor não é amado. Como nós, como criaturas do Senhor, não o amamos. Amamos este amor que nos ama. Veja, esta mulher pecadora entendeu de que ali era o Senhor, de que ali era o Salvador, o Messias, o Deus encarnado na pessoa de nosso Senhor. Ali era Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E veja, caríssimos, para Deus nós devemos prestar culto de adoração, de verdadeiramente nos jogarmos aos pés de Jesus e darmos o que temos de melhor. Aquela mulher derramou lágrimas aos pés de Jesus, lavou os pés de nosso Senhor com as lágrimas. Ela deu tudo o que ela tinha. E poderíamos dizer que este frasco de alabastro, que na época, como muitas vezes escutei em pregações, era um dos perfumes mais caros, e aquela mulher deu o que ela tinha. Esta mulher deveria ser uma mulher simples, humilde, mas ela deu tudo, porque ela estava diante do seu Senhor. E o amor, ele perdoa automaticamente. Quando nós amamos a Deus, ele nos perdoa automaticamente. Um amor verdadeiro, um amor que brota da alma, não um amor como o deste fariseu, que quando percebeu o movimento de Nosso Senhor com aquela mulher pecadora, ele já vem à sua cabeça, refletindo: se este homem fosse profeta, saberia bem que a mulher que o toca é porque é uma pecadora. Ele já se sente superior àquela mulher e esquece que todos nós somos pecadores. A única criatura neste mundo que não teve o pecado foi a Santíssima Virgem, Santa e Imaculada. Nós todos carregamos o pecado dentro de nós. Nós não podemos dizer que não temos pecado. Se nós só de pensarmos, cogitar a ideia de dizermos que não temos pecado, já estamos pecando. Porque carregamos em nós o pecado original dos nossos primeiros pais. Então, neste vídeo, a proposta dele é nós reavaliarmos a nossa entrega, a nossa busca de nosso Senhor. Como estamos nos colocando diante de Jesus? Como estamos nos colocando diante daquele que é todas as coisas? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nossa salvação, o amor que nos derrama diariamente. E o amor que diz Francisco, o amor que não é amado. Porque o ponto final do Evangelho, ele vai dizer, olha o que nosso Senhor diz: por esta razão eu te digo, dizendo à mulher, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, mostra pouco amor. O amor, caríssimo, o amor é a chave de nós conseguirmos viver os tempos de hoje. E um amor, como diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar amar a Deus de toda a alma, com toda a entrega, se despojando dos seus eus, dos seus egos. É preciso que nós entendamos de que estar com o Senhor não é apenas prova de que nós o amamos. Não,
O amor, ele precisa ter atos concretos. E para Deus, mais do que qualquer homem neste mundo, nós precisamos dispor dos nossos erros. E se preciso for sacrificar-se para estar aos pés dele, o adorando, o amando verdadeiramente, sem holofortes. É preciso querer estar diante de Deus, porque ele é Deus, porque ele é o nosso Senhor, porque ele é o nosso Salvador. O exemplo desta mulher pecadora deveria ser pecadora ao máximo, que não importa. Ela se deslocou para adorar e amar o seu Senhor. E aqui, já me aproximando do final, quero dizer a você, a mim, a todos que vão ver este vídeo, a necessidade que temos de olhar o todo com os olhos de Deus. Em tudo, buscai com amor. Francisco, ele amou no extremo, a amar toda a criação de Deus. Francisco amou tudo que era a criação de Deus. Em tudo ele bendizia a Deus, em tudo ele louvava a Deus. E o Rony me dizia que o sentido desta frase de um amor não é amado é que ele num retiro de silêncio, sozinho, amando a Deus da sua alma, ele sentiu que o entorno do resto do mundo não amava o amor como ele amava. E ele sai gritando, sozinho, o amor não é amado, o amor não é amado. Que nós busquemos neste dia, vendo este vídeo, fazer este exame de consciência, como nós estamos buscando a Deus. Buscamos a Deus só quanto precisamos. Buscamos a Deus para ter holofortes na igreja, em pastorais, em determinadas organizações, segmentos, ministérios. Nós buscamos Deus só para isso, ou vamos ao encontro de Deus, paramos tudo como esta mulher que, quando soube que Nosso Senhor estava na casa do fariseu, ela para tudo e vai ao encontro e leva o seu melhor. Leva o seu melhor. Ou somos o fariseu, que convidamos a Nosso Senhor a entrar em nossas casas, o recebemos, mas estamos buscando estar perto para que as pessoas vejam que somos agora cristãos, estamos no caminho de Cristo, estamos andando com Cristo, com um profeta, com um Salvador, e eu estou convertido. Você quer visibilidade. Este vídeo nos faz fazer esta reflexão, que nós possamos fazer esta reflexão, buscando verdadeiramente a Deus, não por interesse, não por querer receber graças. As graças vão vir, Deus vai dar, mas nós estamos indo ao encontro do Senhor por amor, porque queremos amá-lo, adorá-lo, louvá-lo, estar aos seus pés, escutando a sua palavra, se entregando, buscando forças para ser santo, para que Ele seja louvado com as nossas vidas, com a nossa conversão e mudança de vida. Porque no final, Nosso Senhor diz àquela mulher, em seguida disse a mulher, teus pecados são perdoados. Logo, os convivas começaram a refletir, quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Vai em paz. E assim, caríssimos, chegando ao fim deste vídeo, deixo no final dele
um ponto de interrogação, um exercício para fazermos, um exame de consciência. Nós estamos sendo o fariseu ou esta mulher pecadora? Onde nós nos encaixamos neste evangelho? Somos pessoas que julgam as outras pessoas que estão chegando na igreja com o coração machucado, cheio de pecado, mas a alma querendo estar aos pés do Senhor. E muitas vezes julgamos essas pessoas, mas o Senhor vai recebê-la. Não sabes que é uma pecadora? Num determinado evangelho, nosso Senhor vai dizer que não veio para os sãos. Nosso Senhor veio para nós doentes, que precisam de curas da alma, do corpo. Mas também diz, e eu meditava há pouco em algumas lives, sobre Nicodemos. Desculpa, Nicodemos não, a samaritana. O encontro das duas sedes. A sede de Deus por nós, ela é infinita. A sede de que Ele tenha, que nós tenhamos sede dele e nos entreguemos como esta mulher pecadora, em que ela não se coloca o nome e que nós podemos colocar os nossos nomes aqui. Se aceitarmos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade, de buscá-lo por amor e amá-lo, porque muitas vezes ele não é amado. E termino com a frase de Francisco: o amor não é amado. Que nós possamos, depois deste vídeo e depois da reflexão que faremos, buscar amar este Deus que não é amado. Que possamos suprir um pouquinho este amor que não é amado pelas suas criaturas. Que nós o busquemos incansavelmente para nos entregar e podermos ouvir de nosso Senhor: seus pecados estão perdoados. Vá em paz, tua fé te salvou. Que busquemos ao Senhor por amor, não por interesse, nos entregando de corpo e alma. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite com todo o coração de amar. E que Ele nos conduza a sermos todo dele e a fazer a sua vontade. Amém. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desejo a todos a paz e bem. Salve Maria. Busquemos refletir o Evangelho de hoje e mergulhar e com ele rezarmos e deixar Deus selar esta partilha de hoje. A paz e bem a todos. Salve Maria.